1 Coríntios 15, dos versículos 50 até o 58. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, estude mais a Bíblia. Esses dias eu vi alguém aqui da igreja procurando o livro na Bíblia online e não achava. Fizeram a leitura e ele não achou. Vai ser ruim de Bíblia assim lá em Diadema. A Bíblia é feita para que nós possamos ler a Bíblia. Ser crente é orar, jejuar, ler a Bíblia e estudar a Bíblia de forma sistemática. Se você é um assistente de culto, você pode se deparar com tempos difíceis, mas aqueles que são fiéis à palavra do Senhor prevalecem. 1 Coríntios, qualquer dia eu vou desligar tudo esse telão aí e vou trazer a Bíblia impressa para a gente achar folheando a Bíblia. Isso aí, Brandon, me ajuda aí a pregar. 1 Coríntios 15 e 50. Vão ser usados pelo inimigo? Tirar meu som agora ou não? Acabou o som aqui. 1 Coríntios 15. Se converteram de novo. E 50. Irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta soará, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pai, no nome de Jesus, eu entro na tua presença na noite de hoje para te louvar por esta palavra. Louvar pela vida de Paulo, que enfrentou a difícil tarefa de defender a base do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo. Senhor, nós queremos celebrar na noite de hoje. Senhor, e tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que vá embora deste lugar na autoridade do Teu nome, Senhor. Toda frieza, ó Pai, espiritual, vá embora em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que não traz alegria ao Senhor, vá embora na autoridade do Teu nome. Espíritos que não são o Espírito de Deus, batam em retirada em nome de Jesus. Nós não tememos o inferno, nós não tememos ao diabo, não tememos aos demônios, não tememos ao fogo do inferno, porque o Senhor venceu a morte, e nós te louvamos por isso. Usa, ó Deus, a minha vida uma vez mais, para a honra e glorificação do Teu nome. Senhor, fala ao coração do Teu povo. Aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre o dia que a morte morreu. E está traduzido aqui nestas palavras que Paulo escreveu à igreja de Corinto.
eu te convido a, durante a semana, você ler o capítulo completo. É um dos capítulos mais complexos da Bíblia. Poucas vezes pregamos ele, pela sua complexidade, mas é um capítulo de defesa da fé de Paulo. Se você estudar, você vai entender que a cidade de Corinto está na Grécia, e ela existe até os dias de hoje. E Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus, que vai uma ideia contrária à cultura daquele povo. Eu ainda hoje pela manhã falava com o pastor Guilherme sobre a diferença das culturas, e quando você está falando para diferente cultura, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque aquilo que é ofensivo para um, não é ofensivo para outro. As culturas fazem com que a gente traga ensinamentos. Nós temos a cultura do nosso país, temos a cultura da nossa região, temos a cultura da nossa casa, e Paulo estava falando contra uma cultura fortíssima, e até os dias de hoje a Grécia é respeitada pela sua cultura. E falar sobre a morte é muito interessante, porque a morte traz medo. Tem alguém aqui que não tem medo da morte? Quantos temem a morte? Levanta a mão assim. Isso é normal. Nós, os seres humanos, somos temerosos em relação à morte. É difícil tratar com a morte. Quando a morte bate na sua casa, você realmente sente a falta da separação. Esta palavra Deus me deu aqui, em cima do púlpito, quando eu falei sobre, na semana passada, pregando quando Lázaro estava morto, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. A morte se deparou com a vida, e ali ela não teve força, ela teve que liberar Lázaro para sair. E foi quando Deus falou comigo essas palavras. O dia que a morte morreu, e aí eu fui pesquisar e cheguei aqui. O problema é que quando a morte é ao nosso lado, a gente até se comove, mas nós não sentimos. A gente não sente a falta, a ausência do ente querido. A gente não sente porque, por uma questão lógica, ele não é o nosso ente querido. Nós ficamos mais pesarosos pela tristeza de quem nós somos mais próximos. Mas o problema é quando a morte chega na tua casa. E eu não sei se você consegue parar para pensar. Um dia, em um debate teológico, com um teólogo bem inteligente, ele estava tentando provar uma coisa. Eu falei assim: o problema é que ninguém consegue explicar o último segundo entre a vida e a morte. Eu sou desses que fico vendo coisas teoricamente inúteis na internet, e eu acho engraçado quando os médicos querem explicar. E eles falam que a gente emite som, que a gente passa um filme da nossa vida, segundos antes da morte. E o fato é que a morte é o terror da humanidade. Existe até um pensamento que diz que o ser humano nasce com dois medos, um de falar em público e o outro de morrer, mas este entendimento ele não é verdadeiro. Isso foi uma pesquisa feita na década de 70, e perguntado a alguns adultos, eles confessavam que tinham medo de falar em público e medo de morrer. Naturalmente, nós nascemos com medo de cair e com medo de som alto. Criança pentecostal já vem sem esse defeito de fábrica. Ele já gosta de som alto naturalmente. Mas o fato é que quando nós começamos a entender o que é a vida, nós começamos a temer a morte. Seria leviano, nesta palavra, não afirmar que a morte assombra. E sem sensacionalismo, eu quero que você pense aí na pessoa que você mais ama na sua vida. Imagine que agora você estivesse no velório dessa pessoa. Toda a sua história acabava ali. A morte traz esta assombração verdadeiramente, porque a morte representa o fim das coisas.
Quando morre, as pessoas têm várias palavras de consolo, mas a verdade é que no outro dia a vida continua. Quem morreu não aparece mais, não come mais, não se veste mais, não compartilha mais, não fala mais, acabou. E por mais que você ame esta pessoa, você não vai parar a sua vida. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas a verdade é que quem estabeleceu o começo, o meio e o fim do ciclo da vida foi o próprio Deus. Coloca para mim lá, por favor, Bela, Gênesis 2:17. Hoje a Bela vai sofrer ali. Eu tenho uns 30 versículos para falar. Gênesis 2 e versículo 17. Deus falou para Adão e Eva: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente você, Deus avisou. Falou para eles, falou: não come, porque senão você vai morrer. Até ouvir esta palavra aí em Gênesis 2, Adão e Eva não temiam a morte, porque assim como eu e você, eles também foram feitos para ser eternos. A morte não é uma surpresa, Deus avisou antes. Tem alguém aqui que acha que não vai morrer, vai ficar para a semente? Nós ainda estamos vivendo a esperança do arrebatamento. Aqueles que passarem pelo arrebatamento não sofrerão o dano da morte, mas todos nós, numa via natural das coisas, iremos morrer um dia, porque já é avisado. Gênesis 3:19, Bela. Gênesis capítulo 3 e versículo 19 é a sentença de Deus. 2:17 o aviso, agora vem a sentença. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. A sentença é do próprio Deus. Você vai trabalhar até o dia que você morrer. Não importa o seu planejamento, não importa a sua aposentadoria, você vai comer do suor do teu rosto até o dia que você voltar para a terra, porque é uma sentença de Deus. Pastor Alex Cardoso, um dos meus mentores, ele fala uma frase que eu gosto muito: do rei ao papa, de ninguém a morte escapa. Não importa se você é preto, branco, amarelo, brasileiro, americano, japonês, se você é rico, se você tem, se você não tem, se você tem carro, se você anda a pé, se você é completo, é defeituoso, não tem jeito, você não vai escapar da morte. A morte assola a humanidade desde a sua existência, até que um dia Jesus apareceu para a morte. E a palavra do Senhor diz que ele desceu até as profundezas do inferno. Em Apocalipse 1:18, se eu não estiver enganado, ele fala: eu sou o Senhor, eu sou Jesus, e eu tenho as chaves do inferno na minha mão. A morte não pode vencer a Jesus. Jesus nasceu do ventre de Maria, cresceu como uma criança, se tornou adulto e morreu, mas ao terceiro dia ele venceu a morte e está vivo para todo sempre. Será que você pode celebrar isso nessa noite? Nós precisamos lembrar que a cruz não é o funeral. Eu sempre lembro, nós cultuamos aos domingos, porque foi domingo que Jesus ressuscitou. E é por isso que eu tenho raiva. A Bíblia diz que você pode se irar e não pode pecar. Então eu posso ter raiva à vontade enquanto eu não peco. Mas eu fico pertinho de pecar quando um crente vem para a igreja e fica assim. Ai, que hora acaba o culto? Ai, meu Deus. De novo o mesmo hino. Ai, Jesus. Ai, nossa. Ai, agora. Meu Deus, vai pregar agora. Vai gritar igual um doido aí. Ai. Pra quê? Ai. Não, domingo que vem acho que eu não venho.
se nós entendêssemos verdadeiramente o porquê cultuamos, eu tenho certeza que você não precisaria de nenhuma motivação. Você não precisaria de ter um grupo de louvor bom na igreja. Você não precisaria ter um bom pregador na igreja. Você não precisaria de ter um lugar espaçoso na igreja. Você não precisaria de mais nada se você entendesse que você está vindo a um lugar para dedicar o tempo da sua vida para dizer que Ele é vencedor, que a morte não parou Ele, que Jesus é o único Deus que está vivo e vive para todo sempre. Nunca mais Jesus vai se encontrar com a morte, porque a morte morreu na sua ressurreição. E nós devemos adorar a Ele. Se esta mensagem não fala ao teu coração, você pode estar morto e não sabe, mas nesta noite, a ressurreição de Jesus para a tua vida. Eu sinto Jesus aqui. E Paulo está defendendo a ressurreição de Jesus para os gregos. E na cultura da Grécia, existia um cara chamado Platão. São os pais do pensamento, os pais da filosofia. E Platão tinha uma visão dualista, ou seja, a alma estava aprisionada no corpo. E a salvação para Platão era a morte, porque era quando a alma se desliga do corpo. E ali havia a libertação da alma, a salvação. Se você for curioso e estudar o capítulo 15, você vai ver que no primeiro versículo Paulo fala: estou escrevendo a vocês, e vocês estão vivendo sobre o evangelho que eu preguei, e eu os valorizo por isso. Paulo não está falando com a igreja de Corinto, Paulo não está falando com o povo de Corinto, está falando com a igreja de Corinto. A verdade é que muitas vezes você está na igreja com crenças passadas da tua vida. Não, mas eu não posso deixar o que minha mãe me ensinou. Eu não posso deixar o que... Tem crente que se ele não tomar cuidado, ele ainda pertence ao candomblé. Tem crente que ainda, se ele não tomar cuidado, ele ainda pertence ao espiritismo. Ele ainda pertence à igreja católica. E você não está servindo a uma igreja. Você não está servindo a uma religião. Você está servindo aquele que venceu a morte, aquele que é merecedor do seu glória, do seu aleluia. Levante a sua mão se você puder e celebre a este Jesus nessa noite. Paulo não está falando para gente que não é crente. Paulo está falando para quem já conhece a Bíblia, mas ainda fica com discussão. Eu estudei teologia e sempre faço parênteses de declarar que foi obrigado. E se tem um povo chato na vida do crente, é o teólogo. E o povo grego, eles são metidos até hoje. Imagina no tempo de Paulo. E eles ficavam: não, nós temos que crer no que Platão ensinou. E aí Paulo começa, se você tiver a curiosidade de esmiuçar o capítulo 15, você vai ver que Paulo começa a falar para ele: então não tem para que você estar aqui na igreja. E eu gosto de Paulo porque Paulo era corajoso para falar, irmão. Fala: se você crê que a sua alma está presa no seu corpo, e que morreu, acabou, e que você não vai ressuscitar como Cristo ressuscitou, não tem para que você ficar perdendo tempo aqui. E esta palavra, ela é viva e eficaz até os dias de hoje. Está assim de crente que gosta da igreja, gosta de estar na igreja, mas ele ainda não se converteu ao verdadeiro evangelho de Jesus. Em nome de Jesus, abra o teu coração e fale para você mesmo: Senhor, eu quero ser convertido por completo, porque crente convertido não teme a morte, crente convertido não para no tempo ruim, ele continua, ele avança, porque ele sabe de quem vem a vitória. A pergunta que eu faço para você na noite de hoje é: você sabe de quem vem a sua vitória? Você sabe de quem vem as bênçãos para a sua vida?
Se você está esperando a bênção do presidente americano, se você está esperando que vai cair os números do, como é que chama o negócio lá, da Mega Sena aqui? Tá jogando, né, varão? Mega Million. Está esperando que Deus vai dar os números, tudinho para você, você vai ficar rico da noite por dia. Irmão, isso aí é tudo conversa fiada. No mundo você vai ter aflição, mas não tema, nem a morte pode te parar. A morte para o crente é simplesmente um momento em que você vai trocar, você vai ser ressuscitado. O corpo incorruptível, ele vai se transformar em de incorruptibilidade, e você verá Deus como Ele é, verá o Senhor face a face. Quem dera fosse agora, quem dera fosse nesse exato momento, nós encontrarmos com o Senhor Jesus. Tem crente que ouvindo tudo isso, ele fala, misericórdia, não, amanhã eu tenho coisa para fazer, vou deixar muito dinheiro aí, irmão, se desapega dessas coisas. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, e a nossa esperança deve ser encontrar com Ele. Eu sinto Jesus aqui. Só que é interessante que os gregos, eles tinham medo do inferno. Porque se você estudar a mitologia grega, você vai conhecer um cara chamado Deus Hades. Deus com D minúsculo, Hades. E o lugar que ele mora também chama Hades. E Jesus, quando vai falar do inferno, ele fala assim, o Hades e o Sheol. E é muito difícil esse pensamento. Eles não creem que existe uma salvação, mas eles tinham medo de ir ao inferno. E lembre, Paulo não está falando para a cidade. Paulo não está mexendo com quem não está dentro da igreja. Paulo está falando com o crente. E essa é uma realidade dos dias de hoje. Tem crente que só serve a Jesus com medo de ir para o inferno. Tem crente que só vem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Tem crente que só dizima porque tem medo do devorador, o migrador, o cortador, a praga de um pastor pegar na tua vida. Irmão, você precisa aprender deste Deus. A Bíblia diz, conheça Deus e permaneça nele, que você vai entender quem é Ele. Quem entende a Deus não serve a Ele por medo, serve a Ele por prazer. Ainda hoje eu li uma coisa e eu conversei com a Isabela quando ela chegou do trabalho, e eu achei muitíssimo interessante. Ele falou, quando Deus chama você para algo, não é porque houve uma vacância, não é porque houve uma vaga que ficou despreenchida. Deus não está contratando ninguém para trabalhar na empresa dele. Porque quando Deus nos chama, é um chamado e deveria ser aceito como um privilégio. Tem gente achando que Deus precisou dele. Irmão, sai dessa garoa, irmão. Deus não precisa de você para nada, mas Ele te chamou, te escolheu para você receber isso como um privilégio. Tudo que você tem vem dele. Paulo foi muito feliz quando ele escreveu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e a luz apareceu. Irmão, esse Deus é muitíssimo poderoso, Ele não precisa da gente para nada. Na reserva de Deus estão os melhores. Você está tendo a chance de fazer algo para Ele hoje. É um privilégio. Agora, a realidade é que, infelizmente, como pastor, a impressão que dá é que Deus, a igreja, o pastor está pedindo um favor para você. Não, dá para fazer tal coisa. Pastor, sabe o que é? Minha avó caiu de moto, e aí vou ter que levar ela para o hospital, não vai dar para fazer. Irmão, eu costumo dizer aqui sempre, com muita transparência, pastor aceita tudo, irmão. Agora, eu quero te fazer pensar hoje, enquanto eu faço esse preâmbulo da palavra de Deus, eu quero te fazer pensar, se você já entendeu, na verdade, se você já entendeu que Jesus venceu a morte, que
Depois da morte, irmão, não há o que temer. O nosso Deus não é um Deus que ele fica com controle remoto e ele fica, não, agora um pouquinho para a direita aqui é mais sofrimento, eu vou mandar mais sofrimento para ele, não. Deus não quer te ver sofrer, não. Mas a verdade é que nós às vezes estamos esperando uma vida que Deus nunca prometeu. A vida do cristão, a Bíblia diz que ela deve ser, se for um sim, é sim, e se for não, é um não. Você precisa se voltar à verdade da palavra de Deus. Para de ficar reclamando, para de ficar se injuriando, para de ficar pedindo e clamando. Deus é Pai, Ele sabe o que você precisa, e muitas vezes como Pai, Ele não vai te dar o que você quer. Pastor, não é possível eu não sair da minha casa para ouvir isso. Mas a verdade é que Deus é Pai. E até hoje eu não deixei de cumprir nenhuma das minhas responsabilidades como pai. Tanto é que elas estão aí, firme, forte, viva, forte, bonita, forte. Usam óculos, custa caro e tão forte. Como pai, todas as necessidades eu cumpri. Mas se você vê a lista do que elas querem, quase que 100% das vezes eu não faço o que elas querem. E Deus é Pai. Deus muitas vezes não vai entregar para você aquilo que você quer, mas naquilo que você precisa. Descansa o teu coração. Ele continua sendo o Deus que venceu a morte. Ele continua sendo o Deus que fez os céus e a terra. O nome dele é provedor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Na casa de Deus existem muitas moradas. E se não fosse assim, Jesus não teria dito: descansa o teu coração. O Jesus que venceu a morte, ele está aqui nesta noite e ele quer abençoar a tua vida. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Só que o pensamento dos gregos, de certa forma, estava certo. Você vive uma vida e sem Jesus, morreu, acabou, irmão. Que é o que Paulo está tentando ensinar à igreja de Coríntios. Ele fala, olha, se vocês querem anular a história da ressurreição de Jesus, vocês então estão perdendo tempo na igreja. Porque se vocês entendem que morreu, acabou, então vão viver a vida de vocês. Se você ver o texto, Paulo fala assim, então comamos e bebamos, porque no final já está tudo certo. Irmão, a verdade é essa, se você não quer obedecer os mandamentos de Cristo, viva a sua vida, irmão. Continua traindo a esposa, continua bebendo, continua roubando, continua matando, continua fumando, continua na pornografia, continua com coisa errada, vai nessa tua força. Só que tem uma consciência, morreu, você vai morrer 2 vezes. A vitória de Jesus não significa nada para você. Irmão, eu sei que a palavra é dura, mas eu preciso pregar o que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos parar de fingir. O Mateus falou aqui hoje, você pode me enganar, irmão, enganar pastor é a coisa mais fácil que tem. Pastor é enganado pelo elogio. Pastor é enganado por 3 letrinhas no WhatsApp, TMJ. Pastor lê e fica, ele está junto, glória. Mais um. Pastor é enganado fácil. Pai, meu Deus, como é fácil enganar pai. Enganar mãe, mãe é muito, mãe é manha, eu aprendi esses dias atrás, que mãe é manha, filho engana a mãe facilmente. Você deve pensar, pense agora aí, por favor, em uma história de traição que você saiba, de alguém. Você vê que o marido enganou a mulher e foi fácil, a mulher enganou o marido e foi fácil. E enganar a sociedade dizendo que é crente é muito fácil também. Nós moramos aqui nos Estados Unidos e aqui os vizinhos não se comunicam muito, mas o meu vizinho dessa casa que eu moro agora, já tem algum tempo,
mas eu sou novo lá. O vizinho um dia chegou para mim e falou assim: eu sei que você é crente. Eu falei: você sabe, por quê? Ele falou: não, porque eu vejo que todo domingo à noite você sai para a igreja. Coisa mais fácil. Agora a pergunta que eu tenho a fazer para você hoje é: você está obedecendo aos mandamentos de Cristo? Ou você é igualzinho o povo da Grécia? Está lá na igreja, mas está acreditando em um monte de baboseira que tem por aí. Mas foi Platão que disse, mas foi não sei quem que disse, foi o fulano. É uma cultura que eu trago da minha casa, irmão. Nós precisamos viver a cultura do reino de Deus. Paulo vai defender a base do evangelho de Cristo, que é a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus. Se nós não crermos nisso, irmão, nós estamos perdendo tempo. Jesus morreu na cruz, e diz a palavra do Senhor que quando ele estava de braços abertos e expirou, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu se rasgou do alto a baixo, e aí Jesus ficou 3 dias morto, mas ao terceiro dia, quando eles foram até o túmulo, falaram: aonde está o corpo do mestre Jesus? E até os dias de hoje está escrito lá: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Eu sinto Jesus aqui. Paulo ensina sobre a necessidade da ressurreição. Se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Se Jesus não ressuscitou, a gente pode pecar à vontade, irmão. Porque antes de ressuscitar, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Se não tem ressurreição, a igreja de Coríntio estava completamente errada. Mas eu estou aqui para falar do dia que a morte morreu. E se essa mensagem não alegrar o teu coração, visite a sua fé. Lembre-se o porquê que você está aqui. Porque não existe mensagem que gere mais alegria do que saber que o nosso Jesus está vivo. Quando Paulo diz: tragada foi a morte, ele traz a ideia de que a morte tragou tudo. A ideia dos gregos era de que a morte era invisível e ao mesmo tempo invencível. Os colunistas, passados muitos anos, eles desenharam a morte. O símbolo da morte é alguém que veste uma roupa preta e com uma foice na mão vem buscar as pessoas. A morte não é isso, a morte é invisível. Mas para os gregos ela também era invencível. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, fala que a morte era o último inimigo de Jesus. E se você parar para pensar, a morte nos encontra de diversas maneiras. Teve sonho que você teve que já morreu. Tem projeto que você desenhou que já morreu. Tem situação que você pensou que ia viver na vida e já morreu. E nós somos falíveis. Eu não sei se você pensa assim, nós somos muito diferentes. Mas tem gente que ele acorda na segunda-feira e fala: não, eu tive uma ideia e essa ideia vai acontecer. E na terça-feira ele já planejou tudo, na quarta-feira na cabeça dele ele já está milionário. Quando chega na sexta-feira o projeto já morre. Porque mostra que ele não tem direção. Talvez você pode estar vivendo uma morte aqui nos Estados Unidos. Talvez a direção já morreu na tua vida, mas hoje eu prego com muita fé, um Jesus que venceu a morte, e o Espírito Santo dele está neste lugar para direcionar a tua vida, para direcionar os teus passos, para te fazer verdadeiramente prosperar neste lugar, e ter a visão do Espírito Santo.
A morte leva sonho. Tem família que nasceu, cresceu e morreu. Casou, numa cerimônia bonita, teve filhos, e hoje não existe mais. A morte entrou lá. E tem crente, irmão, eu sinto Jesus aqui para falar isso. Tem crente que não tem medo de falar dentro da casa dele: se você não melhorar, eu vou te largar. Irmão, a morte vem sem ser chamar, ainda mais se chamando, irmão. Nós precisamos parar de brincar com a morte, irmão. Tem crente que já morreu espiritualmente. Ele vem, entra em culto, sai de culto, vai em vigília, vem para a festa da igreja, vem para o jantar, e nada muda a vida espiritual dele. Amanhã ele está caindo no mesmo pecado, amanhã ele nem lembra que é crente, no trabalho ninguém sabe que ele é crente. Este crente não valoriza a ressurreição de Jesus, mas eu creio no poder da ressurreição. Eu creio que Jesus pode dar vida a tudo aquilo que já morreu, porque Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que a morte. O nome dele é Jesus de Nazaré. Se você parar para pensar, Jesus é o único que entra para se deparar com a morte, mas não como uma vítima. Ele entra como dono. Ele entra como senhor de um lugar. Jesus se depara com a morte, e a morte olha para ele e fala: amedrontei o mundo inteiro até hoje, mas diante desse aí eu não posso. Se você parar para pensar, até o dia que Jesus encontrou com a morte era implacável. A morte era invencível de verdade. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ela teve que experimentar o gosto da morte. A morte morreu quando se encontrou com a vida. Quando Paulo diz que tragada foi a morte pela vitória, Paulo diz sobre uma vitória completa, não uma vitória parcial. Jesus venceu todas as mortes. Cutuque o irmão que está do seu lado aí e diga para ele: Jesus venceu todas as mortes. A primeira morte, a morte literal. Quando chegaram lá no túmulo de Jesus, não estava lá o morto, não estava lá o cadáver, os lenços estavam dobrados, e o próprio Jesus aparece para Maria e diga para ela: eu vou dar a você o poder de ter a melhor mensagem do mundo. A melhor pregação é: vai e conte a eles que eu estou vivo para sempre. A morte literal, a história conta, a ciência conta que existiu um homem chamado Jesus, filho de José, filho de Maria, que cresceu, se tornou homem, começou a pregar e foi crucificado. E ele foi morto. A história diz, a ciência diz, mas até os dias de hoje eles não conseguem entender o que aconteceu, porque Jesus foi até o inferno, tomou a chave da morte na mão dele e venceu a morte. Jesus é poderoso. Nós temos medo da morte porque ela continua assombrando. Mas nós precisamos entender que a morte do cristão é uma promoção. O crente não morre, o crente é promovido. Irmão, isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Os crentes antigos era muito bom de conversar com eles. O meu avô, em fase terminal de câncer, a família inteira orando para ele ser curado. O meu avô orava pelas pessoas e acontecia milagres de verdade mesmo. O meu avô já orou e cego viu.
Meu avô orou e paralítico andou, e todo mundo achava, não, o pastor Francisco vai orar e Deus vai curar ele. E no dia do aniversário dele, meu pai falou, pastor Francisco, o senhor quer cantar o hino da vitória aqui ou lá? Ele falou, não, eu vou cantar lá, vitória é só lá. Nós precisamos ter essa certeza. A morte não pode te assolar, a morte não pode te deter, a morte não pode prender os seus pensamentos. O povo da cidade de Corinto tinha medo da morte. Paulo estava dizendo para ele, não temam a morte, estejam aqui na igreja, mas estejam com o entendimento de que a morte não pode te parar. E se a morte não pode te parar, o seu casamento não vai ter morte. Se a morte não pode te parar, a tua empresa não vai morrer. Se a morte não pode te parar, a tristeza não vai te encontrar, porque Jesus está vivo para sempre, e você foi chamado para ter uma vida com abundância. Será que eu encontro 2 ou 3 pessoas que aceitam esta palavra no seu coração nessa noite? Jesus venceu a morte espiritual. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o Espírito vivificante. Está aí no capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo fala que Adão, o primeiro Adão, era carne, feito do pó da terra. E Jesus veio do céu, Espírito vivente. Irmãos, para pensar. E daqui a pouquinho eu tenho certeza que você vai se alegrar em Jesus. Pare para pensar. Se a história de Jesus fosse até a cruz. Irmão, eu não estava aqui, irmão. Eu não ia me dedicar um dia para pregar. Eu não ia nem ler a Bíblia. Porque ia ser um homem que dedicou a vida para pregar, pregou, morreu, acabou. É por isso que nós não idolatramos Moisés, não idolatramos José, não idolatramos Pedro, Tiago, João. Tudo comedor de arroz e feijão e ovo que faz a alegria do povo, igual eu e você. E se a história de Jesus tivesse acabado na cruz, muito possivelmente, em 2025, a gente nem saberia quem ele era. Talvez a gente contaria a história de uma outra, sentado de uma outra cadeira. Porque as pessoas diriam, o Império Romano venceu o homem que falava que era filho de Deus. Mas eles se esqueceram que ainda que eles matassem o corpo, porque a Bíblia diz que ele não usurpou querer ser a Deus, mas antes humilhou-se num corpo de homem. Os humanos e os romanos entendiam que se matassem o corpo, o espírito também morreria, mas eles não entendiam que eles estavam tratando com o Filho de Deus, o dono da vida. Eles achavam que a morte iria assolar a Jesus, mas foi Jesus quem foi lá e decretou o fim da morte, porque aqueles que creem em Jesus, diz a palavra de Deus, ainda que esteja morto, viverá, porque Ele é um Deus poderoso. Eu creio nesta palavra. Jesus venceu a morte emocional. Aleluia. Tem pessoa aqui dentro hoje que precisa vencer essa morte emocional. O diabo está dizendo na tua mente que você morreu emocionalmente, de que não haverá solução para você. Eu prego hoje um Jesus que venceu também a morte emocional. Tem gente que vive morte nas relações, não consegue se relacionar com ninguém. Já botou na cabeça, eu não vou falar mais com ninguém, eu não vou confiar em ninguém. Manda esse espírito da morte embora agora. Jesus é maior do que a morte. Jesus vai trazer pessoas confiáveis a você, e você vai ter alegria de se relacionar. Tem sonhos que já morreram aqui, e tem sonho que Deus está falando para você hoje, morreu para você, mas eu ainda posso fazer viver. Irmão, se Deus colocou um sonho na tua mente, na tua cabeça, não deixe esse sonho morrer.
Jesus, Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que a palavra contrária, Ele é maior do que a depressão, Ele é maior do que a tristeza, Ele é maior do que a falta de esperança. Pastor, mas você não sabe, o meu caso imigratório não vai dar. Pode decretar a morte, mas eu creio em um Jesus que dá vida. Pastor, você não sabe, o meu casamento morreu, eu creio que ele morreu, mas Jesus está aqui para dar vida. Jesus pode mudar a situação. Jesus venceu a morte emocional porque o coração estava parado e voltou a bater. A esperança das pessoas tinha morrido. Eu gosto muito da passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes. Rapaz, até que foi legal acreditar nesse Jesus aí, mas não teve jeito, né, cara? Do rei ao papa, a morte ninguém escapa, nem ele escapou. Aí Jesus ouviu, foi lá, começou a andar com eles. Falou, rapaz, Jesus era bom, né? Mas morreu, né? Acabou. Você já parou para conversar com quem anda desanimado? O desânimo é uma morte. É a morte do ânimo. Falar com quem é animado é uma benção. Você fala assim, rapaz, falaram que vai nevar essa semana. Mas como eu gosto da neve, a neve é boa demais. Rapaz, quando cai, escorrega, dá para brincar, dá para fazer um monte de coisa. Você fala, esse cara é doido, é doente mental, como é que fala assim? Mas ruim mesmo é você lidar com desanimado. Falou, rapaz, vai nevar aí, rapaz. Já estou fazendo as contas aqui. Não vai dar para trabalhar, o carro, você sai aí, o carro bate, é complicado. Me deu uma alergia aqui na quinta-feira aqui, falou, pastor, será que o senhor consegue chegar em casa? O desanimado é terrível. É gente que mata o ânimo. Deus falou para Josué, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Irmão, pensa num povo desanimado, é imigrante nos Estados Unidos. E eu não estou falando para a igreja dos outros não, estou falando para vocês mesmo. E vocês se tornaram, nós nos tornamos assassinos do ânimo. Irmão, eu não posso pregar para outra igreja se eu sou o pastor dessa igreja aqui. Você está aqui por quê? Porque você veio para ficar aqui por causa da sua força? Continue temendo. Continue apavorado. Continue desanimado, mas se você veio sabendo que é Deus quem cuida de você, que é Ele quem guarda a tua vida, descansa o teu coração, esta morte não vai te assolar nunca mais, porque eu prego na noite de hoje, um Jesus que faz morto ressuscitar. Se Jó fosse desanimado, ele nunca contaria um testemunho de vitória. As pessoas falam mal da mulher de Jó, mas ela é igual eu e você. Ela falou, Jó, arruma alguma coisa, meu filho. Não tem mais jeito para você não. Amaldiçoa o dia que você nasceu. Pede perdão para Deus e morre. Porque não tem mais jeito para você. Irmão, eu estou pregando hoje com uma convicção de que Jesus está aqui. Talvez você está aqui hoje lembrando de palavras que as pessoas falaram para você. Não tem mais jeito não, não vai dar certo, não vai fracassar, vai falir, não vai dar certo. Irmão, estas palavras, elas somente contribuem para o grande testemunho que Jesus vai levantar na tua vida. Ainda que um médico diga que você vai morrer, eu creio que Deus pode te fazer contar um grande testemunho, mas você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu creio na tua palavra. Como é que a vitória de Jesus se manifesta nos dias de hoje? O louvor já pode vir para cá. Será que você pode cutucar o seu irmão e perguntar para ele, mas como é que a vitória se manifesta?
Vai mais forte, irmão. Manda esse desânimo embora. Fala, como é que a vitória se manifesta? A Bíblia diz que Paulo está dizendo, aonde está a morte o teu aguilhão? Aguilhão é um instrumento de ferro pontiagudo que é feito exclusivamente para ferir, para sangrar. Eu prego na noite de hoje para pessoas que estão sangrando aqui, para pessoas que estão feridas. O aguilhão do pecado é a culpa que as pessoas carregam. Eu não vou chamar ninguém para vir na frente hoje. Você vai precisar ser tocado por Deus aí no seu lugar. O pregador gosta de chamar as pessoas para frente, porque aí a pessoa se derrama. Ah, essa palavra é minha. Eu gosto também de fazer. Mas hoje eu estou pregando a palavra da ressurreição de Cristo. Você vai precisar se entregar aí no seu lugar e abandonar esta culpa. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que temem ao Senhor. Não deixe o diabo te acusar nunca mais. Jesus morreu na cruz pelo meu e pelos seus pecados, e nós devemos celebrar a Ele. Será que você pode gastar aí alguns segundos agradecendo a Deus por esse sacrifício dele na cruz do Calvário? Era para você já estar morto, era para você já estar continuar no lamaçal de pecado, mas Ele te livrou. Eu sinto uma graça de Jesus aqui nessa noite. O aguilhão do inferno é o medo. Eu prego para pessoas aqui que andam sentindo medo. Medo de voltar, medo de ser preso, medo de morrer, medo de adoecer, medo de não dar certo, medo de falir. Eu estou pregando para vocês mesmo. Quando eu vou em outras igrejas, eu falo assim, lá na minha igreja, que é para fingir que eu não estou pregando para eles, mas hoje eu estou pregando para você mesmo. Jesus está te convidando hoje a você entregar a Ele este medo. Porque o medo é a morte da coragem. E o diabo está minando a sua coragem. Porque quando você fica com medo, você fica paralisado. E você morre. Mas Jesus está aqui nesta noite para derramar vida sobre você. Se esta palavra tem falado ao seu coração, se coloque de pé. Quando Jesus morreu, Ele removeu toda a culpa, toda a condenação e todo o medo. É para a igreja de Coríntios que Paulo fala, sede firmes. Porque é isso que acontece depois que a morte morre. Você sairá daqui nesta noite firmado na palavra do Senhor. Tem alguém que tem coragem de assumir aqui, que anda meio fraco, meio mole, quase parando, quase caindo? Jesus quer te dar firmeza na tua vida. Por isso que Paulo está aconselhando esta igreja a ser de firmes, sejam inabaláveis. E é triste quando você é alvo do inferno. Mas segundo esta palavra, segundo 1 Coríntios 15, eu posso afirmar: o diabo negocia, o diabo amedronta, o diabo coloca medo em quem ainda não acreditou que Jesus venceu a morte. Porque aqueles que acreditam que Jesus ressurgiu dentre os mortos, Ele é inabalável, Ele é confiante, Ele é firme, Ele é forte. Porque esta firmeza não vem de você, não vem da sua conta bancária, ela vem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Paulo também aconselha a eles serem abundantes na obra do Senhor. Eu sempre falo para as pessoas que aqui tem trabalho para quem quiser trabalhar.
Mas ser abundante na obra do Senhor é exatamente o que uma igreja de imigrante não é. Porque a gente está entendendo que a abundância na obra do Senhor é trabalhar no serviço do culto. É organizar um ensaio, é preparar uma palavra, é arrumar as cadeiras, é aspirar na igreja no final do culto, é recolher o lixo do banheiro, é aceitar quando você é convidado a fazer parte do grupo de obreiros da igreja. Mas ser abundante na obra do Senhor é muito mais do que isso. É lá no secreto, quando você escolhe um irmão da sua igreja para interceder por ele. Ser abundante na obra do Senhor é você chegar na casa de alguém e dizer: eu não vim aqui comer, eu não vim aqui perguntar da tua vida, eu vim aqui para orar na tua casa, para abençoar a tua vida. Ser abundante na obra do Senhor é quando Deus abençoar o teu bolso, você olhar e perguntar ao Espírito Santo: quem é que precisa de uma ajuda? Ajuda financeira, irmão, oração não resolve não. O que resolve é colocar a mão no bolso e abençoar. Ser abundante na obra do Senhor é estar atento à voz do Espírito Santo. Irmão, para de acreditar que trabalhar para Deus é pregar. Irmão, a Bíblia diz que se os santos não clamarem, se os crentes não clamarem, as pedras clamarão. Se eu ou você falar assim: não, se Deus não fizer o que eu quero, também não prego mais, Deus ri da nossa cara. Deus fez um homem de fala pesada ser um homem mais respeitado do mundo, que é Moisés. Deus fez um jumento falar. Se você é feliz porque você tem um talento, um dom, parabéns, você tem a mesma qualidade de um jumento. Isso eu falo para mim também. Quando nós nos tornamos abundantes na obra do Senhor, nós entendemos que a morte morreu, e quando ela morreu, o nosso propósito viveu. Quando a morte morreu, o nosso ministério ressuscitou das cinzas. Quando a morte morreu, nós precisamos começar a entender. É isso que Paulo está tentando dizer à igreja de Coríntios. Parem de acreditar em Platão, em Aristóteles, em Sócrates, e comecem a acreditar em Jesus de Nazaré, porque Ele é o único que venceu a morte, Ele é o único que não será detido, Ele está vivo, Ele está vivo. Eu vou falar até você adorar a Jesus. Ele está vivo, Ele está vivo para todos sempre. Crente que entende que a vitória de Cristo sobre a morte aconteceu, ele não teme o diagnóstico. Eu tenho um amigo no Brasil chamado Jonathan Calisto, e ele foi diagnosticado com um câncer no cérebro. E após a biópsia, quase falei autópsia, a biópsia, eles viram que era um câncer maligno. E ele fez lá os tratamentos, tudo bonitinho. Passado alguns dias ele começou a passar muito mal, e os médicos falaram: não, vamos fazer como é que chama aquele? Não, aquele que entra no túnel assim, tomografia. Vamos ver você por completo. Aí descobriram um outro câncer que não tem nada a ver com o do cérebro, no pulmão dele. Pelos médicos ele não pode nem andar muito, porque é um câncer no pulmão. E o médico falou: o que você faz profissionalmente? Ele falou: eu sou cantor. Ele falou: então sua carreira acabou. Entra no Instagram dele lá, @Jonathan Calisto. Ele está cantando todo dia. E eu perguntei para ele: Jonathan, você é doido? Para de cantar. Ele falou: não, pastor Rufo, o médico falou que eu vou morrer, mas eu creio em um que venceu a morte, e eu vou cantar para Jesus até eu morrer.
Eu não sei se eu vou morrer do câncer, se ele vai me curar do câncer, mas eu vou cantar para ele até eu morrer, porque é crente que entende que Jesus venceu a morte. Ele não liga para diagnóstico, ele não para quando o dinheiro acaba, ele não liga para as perdas, e é perda de dinheiro, perda de empresa, perda de pessoa. Irmão, se alguém decidiu sair da tua vida, deixa ele embora em nome de Jesus. Não se tema, não fica preocupado. Jesus é maior do que as perdas. Gente que entende que Jesus venceu a morte e não teme o futuro, não teme a homens. Irmão, homem nenhum vai botar a mão em você, irmão, porque você é um escolhido do Senhor. Não teme o fracasso, não teme a morte dos sonhos. Crente que conhece o poder de Jesus, ele não teme nem mais o inferno. Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios: vocês ainda não temem a Jesus suficientemente, porque vocês ainda têm medo do inferno. Foi Paulo quem disse: tragada foi a morte na vitória de Jesus. Eu estou aqui para dizer as mesmas palavras. Tragada foi a morte na vitória de Jesus sobre a cruz do Calvário. Tragada foi a morte sobre a mão de Jesus. Tragada foi a morte sobre o poder de Jesus. Tragada foi a morte quando Ele ressuscitou. Tragada foi a morte não tem mais poder. Levante a sua mão para adorar a Jesus. Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles morreram, mas só um ainda está vivo, e ele é merecedor da sua adoração. Pega a tua mão e cante nessa noite. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus hoje. Receba renovo na tua vida hoje. Ressuscitaste, vivo está. Diga isso. És invencível. O nome dele é Jesus. Inigualável. Sabe quem é ele? É Jesus. Hoje pra sempre. Só ele vive pra sempre. Só ele vive pra sempre.